Você já viveu uma fase em que, mesmo tentando ser fiel a Deus, fazer o que é certo e manter um coração puro, as circunstâncias ao seu redor pareciam piorar? Já teve a sensação de que estava caminhando com Deus, mas a vida não estava correspondendo ao esforço da sua fé? Se sim, esta palavra vai falar profundamente com você através da história de José na casa de Potifar. Depois de ser traído pelos irmãos, arrancado de casa e vendido como escravo, José chegou ao Egito, um lugar estranho, distante de tudo o que conhecia. Ele perdeu família, perdeu sua liberdade e foi colocado como servo numa terra estrangeira. Se alguém tivesse motivos para se revoltar, desanimar ou se afastar de Deus, era José. Mas mesmo ferido, José manteve algo que muitas pessoas perdem no processo: a fidelidade ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor era com José, e ele prosperava. Perceba, José não prosperou porque estava em um bom lugar. O lugar prosperou porque José estava lá, e Deus estava com ele. Isso nos ensina que quando Deus está contigo, não importa onde te colocam, você carrega favor. José foi comprado por Potifar, um oficial importante do Egito, capitão da guarda de Faraó. E mesmo como escravo, José se destacou. Potifar percebeu que havia algo diferente nele, e deixe isso entrar no seu espírito. Quando a presença de Deus está na sua vida, até ímpios percebem. José não murmurou, não desistiu, não permitiu que a dor o transformasse em alguém amargo. Ele serviu com excelência, não porque servia a Potifar, mas porque servia a Deus através de Potifar. E isso mudou tudo. A vida não depende do lugar onde você está, mas da presença que está com você. Às vezes Deus permite que você seja levado a ambientes desconfortáveis, não para te punir, mas para te treinar. No Egito, José foi testado, moldado e preparado para o propósito. Potifar ficou tão impressionado que colocou José como administrador da sua casa e de tudo o que possuía. De escravo a administrador, de servo a alguém de confiança. Isso mostra que quando Deus decide te levantar, ninguém consegue te manter abaixo. E aqui está um princípio espiritual poderoso. Quando você é fiel no pouco, Deus te confia muito. Mesmo longe de casa, mesmo sem explicações, mesmo sem respostas, José permaneceu fiel. Ele poderia ter se entregado à revolta. Se Deus me ama, por que isso aconteceu? Mas José entendeu que o processo não cancela a presença de Deus. O processo revela a presença de Deus. Tudo prosperava na casa de Potifar por causa de José. E Potifar sabia disso. A bênção de Deus é visível. Ela não é silenciosa. Mas é aqui que muitos não percebem. Quando Deus começa a te levantar, o inimigo tenta te derrubar. Quando o favor se manifesta, a tentação aparece. Quanto maior o propósito, maior o ataque para tentar interrompê-lo. E é neste ponto que a história ganha um tom ainda mais profundo. Tudo estava prosperando na vida de José. Mas é exatamente nesses momentos que o inimigo tenta destruir aquilo que Deus está construindo. A esposa de Potifar começou a olhar para José com desejo. Ela tentou seduzi-lo várias vezes, dizendo: "Deita-te comigo." José era jovem, sozinho, emocionalmente ferido, longe de casa e sem ninguém para ver ou saber do que acontecesse ali. Humanamente, parecia uma oportunidade de conforto, afeto e vantagem. Mas José tinha algo mais forte do que sua dor: temor a Deus. Ele respondeu: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Perceba que ele não disse pecar contra Potifar, mas contra Deus. José entendia algo profundo. A tentação não é apenas sobre prazer, é sobre propósito. Quando o inimigo não consegue parar você pela dor, ele tenta te parar pelo pecado. A Bíblia diz que José fugiu. Ele não discutiu. Ele não brincou com o perigo. Ele fugiu. Porque pessoas chamadas por Deus não negociam santidade, protegem o propósito. Mas essa fidelidade custou caro. A rejeição da esposa de Potifar virou acusação. Ela mentiu dizendo que José tentou abusá-la. E Potifar acreditou na mentira. José foi preso injustamente. Agora pense comigo. Depois de José escapar do pecado e fazer a coisa certa, sua recompensa foi prisão. Quantas vezes você já fez o certo e pareceu que tudo deu errado? Quantas vezes você foi fiel e ainda assim foi injustiçado? Isso nos ensina algo que muitos não entendem. Obediência não nos livra de problemas, mas nos livra de perder o propósito. É melhor enfrentar consequências sendo fiel do que conquistar vantagens sendo infiel. José foi para a prisão, mas não perdeu a presença de Deus. E se você tiver que escolher entre conforto sem Deus e luta com Deus, escolha a luta com Deus. Porque a presença de Deus na dor é melhor do que o conforto longe dele. E novamente a Bíblia diz:
O Senhor era com José. José estava na prisão, mas Deus estava lá também. E se Deus está contigo no poço, na casa de Potifar ou na prisão, você não está fora do plano. Você está sendo preparado dentro do plano. Mesmo preso, José manteve o coração alinhado com o céu. E o carcereiro viu isso. Assim como Potifar viu. Assim como todos veriam ao longo da sua vida. Quando Deus marca alguém, até inimigos percebem. José encontrou graça até na prisão. Deus não tirou José do momento difícil imediatamente, mas o sustentou dentro dele. Porque algumas prisões não têm o propósito de te punir, mas de te posicionar, de te conectar à pessoa certa, de te preparar para o próximo nível. E aqui está uma conexão profética. José foi injustamente acusado e preso, assim como Jesus seria injustamente acusado e condenado. A fidelidade de ambos gerou dor, antes de gerar salvação e propósito. Talvez hoje você esteja em um Egito espiritual, um lugar estranho, ou em uma prisão emocional, um lugar onde você não esperava estar. E você está achando que Deus não está mais contigo. Mas a história de José te lembra, mesmo quando tudo parece contra você, Deus está por você. Hoje, declare esta verdade com fé nos comentários. Deus está comigo no processo. E se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que a fidelidade vale a pena, mesmo quando dói. Inscreva-se no Bíblia Sagrada Relatos para acompanhar o próximo episódio desta série, porque o que José viveu ainda é apenas o começo. Deus estava construindo algo muito maior do que ele podia ver.